Olá, pessoal! Estamos de volta com as nossas interações, nossas atividades, nossos vídeos explicativos. E essa semana nós iremos trabalhar com a transitividade verbal. Então, vamos ler o que diz aí. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque sozinho o verbo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, ou seja, verbos transitivos são verbos que exigem complemento, eles precisam de algo para dar sentido, para especificar melhor, né? Deixar mais claro o que aquele verbo quer dizer. Então, aí veremos os exemplos. Entregaram a encomenda, vendo quadros. Então, se eu colocar só entregaram, é um verbo transitivo sem complemento, entregaram, vocês entendem algo? Não. Né? Então, o verbo precisa de um complemento para a gente entender do que se trata, do que ele está falando. Que quem entrega, entrega algo. Quem entrega, entrega o quê? É essa pergunta que a gente tem que fazer para o verbo. Quem entrega, entrega o quê? Resposta, a encomenda. Vendo quadros. Quem vende, galera, vende algo. Quem vende, vende o quê? E aí tá a resposta na frente, quadros. Então, quadros é complemento do verbo vender, né? Que aí tá na primeira pessoa do singular. Eu vendo. Entregaram a encomenda. A encomenda é complemento do verbo entregar, que aí tá na terceira pessoa do plural. Entregaram, tá? Então, de acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma. Verbo transitivo direto, VTD. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que não tem sentido completo, tá? Por isso ele é transitivo, e ele necessita de um complemento sem preposição, que conclua o que ou quem. Então, a pergunta que nós faremos para verbos transitivos direto é o que ou quem. Mesma coisa que eu fiz aí, ó, no exemplo. Quem entrega, entrega o que. Quem vende, vende o que ou quem. Né? Então, são essas perguntinhas que a gente tem que fazer para identificar o complemento do verbo transitivo direto. E esse complemento, gente, se chama objeto direto. Objeto direto é complemento de verbo transitivo direto, não esqueça. Exemplos. A mesa 3 pediu carne bem assada. Quem pede, pede o quê? Pediu o quê? A carne. Né? A resposta está aí na frente. Então, a carne é complemento do verbo pedir, né? A carne é o objeto direto. A gente não pode excluir o artigo aí, tá? Não pode ser só carne. Terminei a análise. Quem termina, termina algo ou alguma coisa, né? Terminei o quê? É essa pergunta que a gente faz e a gente vai achar o objeto direto, né? O complemento, que é o quê? A análise. Verbo transitivo indireto são verbos que não têm sentido completo, da mesma forma que os transitivos diretos, e necessita de um complemento que conclua com quem, de que ou de quem, em que, ou para quem, por quem. Então, gente, os verbos transitivos indiretos também necessitam os verbos transitivos indiretos também precisam de objetos, mas aí a diferença é que serão objetos indiretos, são objetos que possuem preposição. Atenção, os verbos transitivos indiretos necessitam de preposição, tá? Eles pedem preposição. O objeto indireto necessita de uma preposição. E é isso que está falando em seguida. Ó. Acompanhado de preposição obrigatória, o complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. Então, a preposição nunca pode ficar fora do objeto indireto,
tá? Não existe objeto indireto sem preposição, porque aí ele vira, né, um objeto direto. Exemplos. Não acredito no que ele diz. Quem acredita, acredita em quê? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Nós já estudamos regência, né? Então, essa matéria complementa muito a regência verbal. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Em o quê? No que ele diz. Então, no que ele diz é o objeto indireto. No, né, a gente sabe que é uma junção de em mais o, certo? É uma contração aí. No que ele diz. Esperei-lhe pacientemente. Esperei por quem? Por ele, ok? Por ele é o objeto indireto, ok? E aí possui também preposição, por. Então, é bom que vocês revisem as preposições, tá? Para não ficar em dúvida na hora de confundir aí, que vocês podem confundir objeto indireto com direto. Mas é só lembrar que o indireto necessita de preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Também chamado de bitransitivo, é o verbo que não tem sentido completo da mesma forma e que precisa de objeto direto e indireto. Então, os verbos bitransitivos, eles necessitam tanto de objeto direto quanto de objeto indireto na mesma frase, na mesma oração. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, que é o caso do objeto direto, e outro exige a preposição, tá? A preposição tem que estar ali. É o caso do quê? Do objeto indireto. O objeto direto e indireto completa o verbo com a informação sobre o que, a quem. Então, vamos lá, exemplos. Enviei os postais aos clientes. Enviou o que a quem? Tenho essas duas informações? Então, o verbo é bitransitivo, ele é transitivo direto e indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Enviei o que a quem? Enviei os postais, certo? A quem? Aos clientes. Então, percebam que aos clientes possui preposição, né? Preposição a mais artigo os. Então, é um objeto indireto. E eu também tenho um objeto direto que, aí no caso, os postais. Vamos lá. Transitividade com intransitividade verbal. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Isso não quer dizer que uma oração cujo verbo seja intransitivo tenha obrigatoriamente que acabar nesse verbo. Mas se acabasse no verbo, a oração seria compreensível, ou seja, a gente ia conseguir entender o que aquele verbo está querendo dizer, tá? Muito facilmente as pessoas identificam João nasceu, a planta morreu, adormeci, como intransitivos. Mas se acrescentamos algo a mais, eles param e ficam pensando. João nasceu ontem, a planta morreu de sede. Então, gente, os verbos intransitivos são verbos que não necessitam de complementos, é o contrário de verbos transitivos, ok? A gente consegue entender perfeitamente o que aquilo quer dizer sem precisar de um complemento. João morreu. Pronto, a informação está dada. João nasceu, a mesma coisa, ok? Ela vive aqui. Ela vive. Ok, já entendi perfeitamente. E aí, essas orações, geralmente, elas vêm acompanhadas, vêm seguidas de adjuntos adnominais, principalmente adjuntos adnominais de lugar. Mas aquilo ali não é essencial ao verbo, tá? O verbo ele é intransitivo, ele tem sentido completo, ok? Então, geralmente são informações sobre lugar, sobre tempo, são adjuntos adnominais. Não confundam nunca com objetos diretos ou indiretos, tá bom? É só você entender que aquele verbo tem sentido completo. Verbos intransitivos famosos, morrer, viver, nascer, ok? Então, aí eu dei a vocês uma listinha de exercício,
Tá na primeira questão, eu peço que classifiquem os verbos quanto à transitividade, para dizer se é verbo transitivo direto ou indireto, tá? Cada frase possui apenas um verbo e é esse verbo que você vai classificar. Número 2, eu dou um textinho e eu pergunto, os verbos destacados são, quero que vocês me digam na ordem adequada, na ordem correta. 3, assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Então, tem uma alternativa aí que possui um verbo direto, um verbo transitivo direto, vocês vão analisar. E na 4, eu peço que indique a alternativa em que o verbo é transitivo indireto. Ok? Façam com atenção, aguardo vocês no nosso plantão de dúvidas.